0. Ceará 1 no Maracanã. Semana difícil para o Flamengo, eliminação no meio da semana, mesmo com a vitória no Mineirão sobre o Cruzeiro. Adiantou muito pouco vencer, precisava de pelo menos mais um gol para levar a partida para os pênaltis. E hoje se distanciando, né? Caso São Paulo e Inter tenham sucesso aí na rodada, da ponta de cima da tabela. Djalma, como explicar esse revés aí rubro-negro no Maracanã com mais de 60 mil pessoas? Boa tarde. Boa tarde. É difícil explicar. Acho que o Flamengo teve o controle do jogo, né? Teve a posse de bola, mas não criou perigo. Você vendo os lances do jogo, o Flamengo não teve, durante os 90 minutos, as chances que o Ceará teve no jogo. O Ceará teve uma cara a cara com o As mais reais, assim, né? Mais real. Acho que teve algumas oportunidades. No primeiro tempo jogou melhor o Flamengo. No segundo tempo o time se perdeu. O tempo foi passando, se perdendo nas ideias, cansaço também. E o Ceará, na verdade, no final achou um gol. E quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, que a tabela é melhor para um, para outro, é muito complicado isso. Porque todos imaginariam uma tabela boa para o Flamengo. Empatou com o América e perdeu para o Ceará. Então, não tem essa. E se para o Ceará, que seria muito difícil, quase consegue arrancar o empate com o São Paulo e ganhar no Maracanã com 60 mil pessoas. Então, é muito verdade, complicado. A gente sempre se trai, né, Celso? Mas a gente insiste e fala, essa tabela é boa e tal. Invariavelmente a gente se trai. É que o futebol atual, boa tarde, companheiros, o futebol atual está muito no olho mecânico, né? Essa história do time reativo, às vezes times fortes serem reativos. Hoje o Ceará estava na dele. Foi o Ceará que quase segurou o São Paulo, foi o Ceará que quase segurou o Inter, e foi o Ceará que hoje, além de quase segurar, acabou ganhando do Flamengo num lance. O lance em si, o lance do gol, aquela altura do jogo, ele é até fortuito, porque o Ceará, se teve alguma chance de fazer alguma coisa no jogo, foi mais no primeiro tempo. Naquele fim de primeiro tempo, teve 3 bolas seguidas, aquelas que a gente cansa de falar que está jogando por uma bola, né? E eram 3. Mas no segundo, foi um lance fortuito, a bola... Posso te interromper, Celso? Deve. Maurício Barbieri, começando agora a entrevista coletiva lá no Maracanã. Vamos saber o que ele tem a dizer sobre esse resultado, essa zebra hoje no estádio do Maracanã. Boa tarde. Olha, eu não posso fazer análise do que falta quando falta algum dos 3, né? Eu acho que em todas as derrotas faltam mais de uma coisa e hoje, como eu disse, foi um dia ruim, num cenário ruim, enfim, a gente finalizou, mas não foi eficiente em nenhum momento, não conseguimos fazer o gol, demos espaço ao adversário para que ele fizesse o gol. Eu acho que são uma série de fatores que a gente tem que buscar e tem que solucionar. O que você falou em relação aos 3 é um dado, é importante, é relevante, mas tem que olhar para frente, tem que buscar soluções, porque provavelmente em outros momentos da temporada a gente também não vai poder contar com todos eles. Barbieri, aqui atrás, o Flamengo chegou a essa derrota trágica hoje aqui no Maracanã e está se distanciando do primeiro e do segundo colocado. É bem verdade que a rodada ainda está para se encerrar. Pega o Inter lá fora, foi eliminado da Libertadores, tem uma dificuldade na Copa do Brasil. O que pode ser feito para mudar esse quadro do Flamengo? Trabalhar, buscar soluções, enfim... buscar fazer mais do que a gente vem fazendo, buscar alternativas, é o que pode ser feito, é o que a gente vai fazer. A gente não, em nenhum momento, está satisfeito, especialmente com a derrota de hoje, então é buscar soluções, e quem vai dar a solução é o grupo que está aqui, enfim, são os jogadores, são a comissão, a gente tem que buscar soluções para melhorar. Barbieri, aqui em cima, boa tarde. O Diego falou há pouco na zona mista com a gente e disse que o clima estava muito ruim no vestiário em virtude do resultado, 60 mil pessoas. Ele disse que se fosse torcedor do rubro-negro estaria vaiando mesmo, do mesmo jeito, hostilizando, porque não se compreende uma derrota como essa numa fase tão importante do campeonato, né? Aí eu te pergunto, você, mais do que ninguém por ser treinador, sabe que a cultura do futebol brasileiro é de resultados. Quantas vezes a diretoria diz, ele está fazendo um bom trabalho, mas o resultado não veio, isso aconteceu para várias demissões. Você fica preocupado por causa dessa cultura de resultados e essa queda
do Flamengo em agosto, sendo eliminado da Libertadores, que era o principal objetivo, perdendo a liderança do Brasileiro, e agora podendo ficar a 7 pontos do São Paulo, se o São Paulo vencer o Fluminense, e pode ser nas próximas rodadas ultrapassadas aí por quem veio de trás, Flamengo, Grêmio, Palmeiras. Você teme que o teu trabalho seja interrompido por causa da cobrança da torcida e da política dos dirigentes? Boa tarde. O meu temor é não conseguir fazer o trabalho da maneira que se espera. O meu temor, não estou pensando no Maurício individualmente agora, de maneira nenhuma. O que eu quero é que a equipe consiga entregar os resultados, que a gente possa buscar soluções. Então, respondendo a sua pergunta, o meu foco é em fazer o possível, tudo que tiver ao meu alcance, para que o Flamengo tenha os resultados que precisa e possa, enfim, ter um cenário diferente do que foi o cenário de hoje. Barbieri, aqui atrás, por gentileza, Rádio Tupi. Em cima ainda da resposta e a própria pergunta feita ainda há pouco pelo Cícero, eu te pergunto, a pressão desse torcedor, dos conselheiros, a gente sabe que o Flamengo é um barril de pólvora. A qualquer momento alguma coisa pode explodir. Você se sente hoje bastante seguro realmente no cargo, ou o fato do resultado na Libertadores, Campeonato Brasileiro se afastando cada vez mais da liderança, e de repente a Copa do Brasil passa a ser uma obrigação para a sua permanência no cargo? Boa tarde. Em relação à insatisfação da torcida, né? Eu acho que é totalmente compreensível, ela está no direito dela, ela fez o papel dela, fez a parte dela, compareceu, lutou o Maracanã, enfim, nos apoiou. E a gente é que tem que fazer o nosso papel e tem que fazer a nossa parte agora. A minha preocupação, eu volto a dizer, não é o Maurício, é em relação ao rendimento da equipe. Hoje a equipe não teve o rendimento que se esperava, não apresentou o que deveria, e por isso eu tenho que buscar soluções junto com os jogadores, junto com o restante da comissão, para que a gente possa entregar esses resultados. Barbieri, boa tarde. A gente que acompanha, né, os jogos do Flamengo, a gente sabe que demora um certo tempo, geralmente, para o técnico chegar para a entrevista coletiva, até tem o seu hábito, cada um tem um chega mais rápido, outro demora um pouquinho mais, e hoje você demorou muito mais para chegar aqui na entrevista coletiva. Eu queria que você falasse como é que foi o papo no vestiário depois do jogo, se teve alguma coisa diferente dos outros jogos, e também sobre as vaias da torcida para o Paquetá, que tem sido o principal jogador do time aí ao longo da temporada. Bom, boa tarde. Vou começar pelo final, tá? Em relação às vaias, eu volto a dizer, eu acho que a torcida fez o papel dela e quem ficou devendo fomos nós, então as vaias são totalmente compreensíveis. Um entorse no tornozelo, o treino inclusive era aberto, acho que vocês puderam acompanhar. Em relação aos garotos, a gente vem aproveitando muitos jogadores da base. Em dado momento do campeonato, a gente já chegou a entrar com 5, 6 jogadores da casa. Agora, cada um tem o seu momento, a gente tem que respeitar isso. O tempo de maturação é individual e a gente tem que respeitar e olhar para fazer a escolha no momento certo, para que o jogador possa render. Obrigado, professor. Obrigado, senhores. Boa tarde. Tá aí, a entrevista coletiva na íntegra do técnico do Flamengo, Maurício Barbieri. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir aqui com os nossos comentaristas. Antes, as entrevistas dos Diegos, Alves e Ribas na zona mista, entrevistas que aconteceram um pouco antes da coletiva do Barbieri. Vamos acompanhar. Acho que a entrega dos jogadores, né? O nosso sistema defensivo hoje foi muito bom, né? Nós já tínhamos feito um grande jogo contra o Inter e contra o São Paulo, né? Mas a vitória não veio. Contra o São Paulo escapou por pouco, né? Mas hoje a gente teve muita competência defensiva, né? A gente não permitiu muita coisa para o Flamengo, principalmente de entrar na área, né? Cara a cara com o Everson, eles usaram mais os cruzamentos, bola em diagonal, bola frontal também, né? Porque nós fechamos os fundos e o Diego e o Paquetá e o Everton trazem ela muito para dentro para servir. A gente conseguiu controlar bem. Até a metade do primeiro tempo, a parada técnica, nós estávamos bem posicionados, mudamos um pouco, abrimos o Arthur, trouxemos o Quixadá como um falso 9. Mas não estávamos muito agressivos na marcação, né? Muito passivos, olhando ele jogar. Com a parada técnica eu pude retomar, mudei para as 2 linhas de 4 e a gente cresceu, tivemos 3 chances claríssimas no primeiro tempo. As melhores chances foram nossas, né? Durante todo o jogo, né? Com o Calisson, com o Leandro e com o Quixadá, né? Não fizemos, no segundo sofremos muito, o Flamengo adiantou, o Barbieri é um treinador inteligente, já fez a leitura, né, da nossa mudança. Ali quando está durante o jogo é difícil, porque tu não consegue te comunicar, mas no intervalo ele tem tempo para dar uma arrumada, né? E a gente recuou muito
E eles de novo tiveram a superioridade na posse, mas de novo bem controlado, né? E a gente não conseguiu contra-atacar, estávamos sustentando já o resultado e o Leandro foi muito feliz numa jogada, acabou chutando, o campo está muito irregular também, né? Absolve um pouco o Diego, porque quando ela pega no chão ali é bem complicado, né? E eu acho que essa organização defensiva, essa entrega dos jogadores, né? E a leitura que a gente teve do time do Flamengo foram importantes. É muito importante porque aqui é difícil, né? Principalmente os times que estão lá embaixo vir aqui e ganhar do Flamengo, né? Então são 3 pontos que fazem uma diferença muito grande. Na questão anímica também, né? Porque é uma equipe, estava lotado, hoje é linda a torcida do Flamengo, né? A festa que eles fazem, o apoio que eles dão e o time conseguiu suportar isso, ganhar, dar confiança. Pós-Copa nós estamos ali entre os 8, né? Isso é muito importante. No primeiro turno, em 9 rodadas, 27 pontos, nós tínhamos feito 3. No segundo, agora em 3 rodadas e 9, nós já fizemos 4. E veio o Corinthians agora, em casa. O Corinthians é só barbada, né? É um time que está lá embaixo, não dá para escolher adversário, né? Então nós temos que hoje já esquecer essa vitória, sair no ralo já, né? Do banho, porque quarta-feira vem o Corinthians com tudo, meu amigo Osmar Loz, né? Que nos criamos juntos lá no Internacional, eu um pouco mais velho que ele, mais na frente, né? Mas vai ser um grande jogo de novo lá em Fortaleza. É um pouco ruim falar, né, depois de um resultado desse. Na minha vida eu sempre encaro as adversidades de frente, né? Não tenho problema nenhum assumir o que aconteceu. Algumas pessoas vão falar que eu errei, que eu falhei, que era defensável. Sim, poderia ser defensável. Mas é evidente, né? Eu acho que se todos vocês entrarem lá e ver o gramado a maneira que está, não é desculpa de maneira nenhuma. Estou aqui assumindo qualquer tipo de crítica que venha acontecer, não tem problema disso. Mas também é evidente que o gramado, né, pela situação e as circunstâncias que encontra, com certeza eu não vou ser nem o primeiro e nem o último. Vai com certeza haver muito mais outros goleiros que podem sofrer, como já teve, né? É até chato porque parece que a gente está falando a mesma coisa sempre, todo jogo, quando acontece alguma coisa errada. Mas não podemos admitir que o Ceará venha dentro da nossa casa e leve os pontos. O time que quer ser campeão não pode admitir ter um tropeço desse em casa diante do nosso torcedor. Não, o clima é dos piores possíveis, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje é dia de realmente sentir, sofrer essa derrota. Ninguém esperava e acredito que é inadmissível realmente. Nós não temos o que falar dos torcedores, como eu já disse já há algum tempo atrás, eles têm feito a parte deles e nós temos que fazer a nossa, né? Não temos que nenhuma explicação pode ser dada. Eu acho que ali dentro de campo nós temos que resolver, temos que solucionar todos os problemas que aparecem e quando isso não acontece nós temos que assumir a responsabilidade e seguir em frente. Em relação ao futuro vai depender de como nós vamos encarar essa situação, mas eu tenho certeza que vamos fazer o que deve ser feito, né, para encontrar uma solução e voltar a vencer o quanto antes. Acredito que nós tentamos de todas as formas. Teve cruzamentos da intermediária ali pelo alto, teve cruzamentos da linha de fundo pelo chão, teve chute de fora da área, teve cabeceio, enfim. O que tem que ser feito urgentemente é encontrar essa eficiência, né? Você criar 2 e fazer uma. Não adianta criar tantas vezes como nós estamos criando e não ter essa tranquilidade, né, e esse oportunismo na hora de colocar a bola para dentro. Eu acho que isso faz a diferença. Tá aí as tentativas de justificativas dos Diegos, Alves e Ribas, e antes o Lisca doido, teve no último domingo aqui nos canais ESPN, participando do Resenha. Eu não havia anunciado também a entrevista do técnico vencedor. Falando do técnico perdedor, Nicola, é meio ou bastante cruel dizer isso, mas teve uma pergunta ali que condicionava a permanência do Barbieri o título da Copa do Brasil, como se fosse a coisa mais simples do mundo você ser campeão da Copa do Brasil. Mas é mais ou menos por aí? Você entende que é mais ou menos por aí? Acho que boa tarde, Plihal, boa tarde aos amigos, boa tarde em especial ao fã do esporte. Se o Flamengo for eliminado pelo Corinthians da Copa do Brasil, por tudo que tem se construído no pós-Copa, eu não acho nenhum absurdo imaginar que o Barbieri será muito pressionado e pode até ser demitido. O Flamengo do Eduardo Bandeira de Melo precisa de títulos, ponto. Porque o trabalho como gestor, o trabalho administrativo, a transformação do Flamengo fora de campo é inquestionável. Não dá para apontar qualquer defeito na transformação de um clube que tinha fama de mal pagador para um clube que se transformou numa máquina de fazer dinheiro. Só que o torcedor quer ver se essa máquina de fazer dinheiro
garantir títulos, garantir conquistas. Essa última temporada do Bandeira, há um processo político por trás dessa história que faz com que a pressão por títulos nessa temporada seja ainda maior. Então, se for eliminado pelo Corinthians, que é para mim, entra como azarão nessa disputa de semifinal da Copa do Brasil, eu acho que o Barbieri corre enorme risco. Há até alguns torcedores mais exaltados que já estão pedindo a cabeça do Barbieri hoje, depois da derrota para o Ceará. E aí, só para pontuar algumas coisas importantes. O Ceará não vencia 5 jogos, mas no pós-Copa, Leal, o Ceará com a vitória de hoje chegou a 15 pontos. O Flamengo tem 14 no pós-Copa. Então o Flamengo de hoje consegue ter uma campanha desde o reinício do Campeonato Brasileiro, por conta do período da Copa do Mundo, com menos pontos do que o Ceará, 15 a 14. Detalhe, o Ceará tinha feito só 5 pontos no pré-Copa. Foram 12 jogos no pré-Copa com 5 pontos. E agora, com 10 jogos, esse time fez 15. Então, uma recuperação bem importante. Esse mesmo Ceará, na semana passada, só não venceu o São Paulo, ou só não complicou ainda mais a vida do São Paulo, porque o mesmo Leandro Carvalho, autor do gol, saiu cara a cara com o Sidão, e o Sidão fez a defesa. Um pouquinho depois o São Paulo foi e fez o gol. E esse Ceará já havia dado um baita trabalho para o Internacional. O Inter vence no Beira-Rio por 1-0. Para mim, a queda vertiginosa do Flamengo pós-Copa, só mais um dado para justificar. O Flamengo tem 9 derrotas na temporada. Foram 4 no pré-Copa, 4 em 35 jogos, e agora no pós-Copa, com apenas 14 jogos, são 5 derrotas. Então é um time que vem perdendo muito mais do que perdia numa amostragem muito maior. Isso para mim é muito fruto do condicionamento físico de um time que quis abraçar as 3 competições, ficou de fora de uma, mas que ainda vive a maratona. E essa maratona não acaba agora, essa maratona continua na quarta-feira contra o Internacional no Beira-Rio, sem Diego suspenso, sem Paquetá e Cuellar, que servem as seleções de seus países. Não dá para... Com o elenco atual do Flamengo, que é um elenco pequeno, muita gente elogia demais o elenco do Flamengo. O Flamengo tem um bom time, não tem um bom elenco. Com esse elenco atual, não dá para abraçar as 3 competições, e o Flamengo está pagando o preço disso. Lucas Paquetá, muito vaiado no final da partida, especialmente na entrada da área, perto da meia-lua da grande área. Djalma, a gente conhece a torcida do Flamengo, sabe o quanto que ela é maravilhosa quando a coisa está dando certo, mas o quanto que ela pega no pé quando acontece o contrário, quando está dando errado. Você entende essas vaias hoje pro Paquetá como normais, como justas ou não? O torcedor, ele é sentimento, né? Isso, o sentimento dele é esse, porque o que acontece? Ao mesmo tempo que o torcedor do Flamengo gosta muito que lancem os jovens, apoia os jovens, o jovem, quando já adquire um status, o Paquetá hoje é um jogador de seleção brasileira. Então a cobrança é em cima de um jogador de seleção brasileira, um jogador que a torcida do Flamengo espera que ele faça a diferença. Então acho que não foi só em função do jogo de hoje. Eu acho que a má atuação dele no jogo contra o Cruzeiro praticamente não apareceu no jogo. O Flamengo é eliminado. O torcedor vai perdendo a paciência e aí espera uma resposta do time contra o Ceará, em casa, diante de 60 mil pessoas, apoiando o tempo inteiro. Essa resposta não vem, tem uma oportunidade, vai cobrar sempre dos jogadores. Você viveu algo semelhante no Flamengo, em algum jogo específico assim, que você se lembre até hoje? Não, de ser vaiado assim, não. Nunca fui vaiado de atuação, né? Realmente do cara ter feito alguma coisa errada. Mas, mesmo sem ser vaiado eu ali pessoalmente, mas já teve um momento do time estar mal e a torcida estar vaiando o time. E isso é difícil. É difícil você ter personalidade para pegar a bola, de fazer a jogada. Agora, falar de injustiça em relação ao torcedor é muito complicado, né? Porque o torcedor, ele age da maneira do que ele está vendo, né? É muito difícil você... Impulso, emoção... Falar de justiça. Mas, não, só para completar, mas não pode... esquecer da entrega do Paquetá. Ele não se omite em nenhum momento, ele correu o tempo inteiro, ele voltou, ele se dedicou, e isso também tem que ser reconhecido, porque nem sempre você vai fazer uma... Não foi pela atuação de hoje. O mesmo Paquetá que chutou uma falta na Lua, colocou uma bola muito bem de cabeça. Se o Flamengo tivesse feito um gol hoje, muito provavelmente sairia com participação do Paquetá. E também não foi só o Paquetá. Hoje foi um festival de vaia coletiva e individual.
Quando o jogo acaba, o time é vaiado coletivamente. Durante o jogo, competindo com as vaias ao Paquetá, houve muitas vaias aos 2 primeiros substituídos, aliás, com muita razão. Marlos Moreno e o Henrique Ceifador receberam vaias sonoras quando saíram de campo. E é aí que eu defendo o Barbieri. É muita gente fundamental jogando pouco, ou por motivos físicos, ou por motivos técnicos, ou pelos dois. O próprio Vitinho, a turma está cabreira com o Vitinho, está achando que ele já poderia ter entregue o que ainda não entregou, até pelo preço. O cara também paga pela expectativa criada. Pelo que custou. Não, pelo preço e, consequentemente, pela expectativa criada. O Borja é muito cornetado no Palmeiras porque custou 11 milhões de dólares. O Vitinho vai conviver com essa marca dos 10 milhões de euros durante toda a passagem dele no Flamengo. Sobre o Paquetá, para mim, ele é o menor dos problemas do Flamengo. O Djalminha estava falando a respeito da vaia, como a vaia interfere no rendimento do cara. Tem muito jogador que passa a se esconder, que passa a não pedir bola, que fica atrás dos volantes, dos zagueiros adversários. O Paquetá todo o tempo tá dando a cara para bater, tá se apresentando, foi o cara que mais finalizou. Para comprovar o que você acabou de dizer, apesar de vaiado pela torcida, não faltaram tentativas do Paquetá para ele conseguir algo melhor para o Flamengo no jogo. Vamos dar uma olhadinha numa tela que é em cima disso mesmo, das participações, das finalizações. Foram 8 finalizações do Lucas Paquetá nesse jogo contra o Ceará. Nesse Campeonato Brasileiro inteiro, só um jogador finalizou mais numa partida. Aí a coincidência foi um jogador do Ceará, o centroavante Arthur, hoje substituído no segundo tempo, contra o Santos. Jogo recente, finalizou uma vez mais. Foram 9 finalizações do Arthur. O Pedro, infelizmente machucado no Fluminense contra o Sport, finalizou o mesmo número de vezes do Paquetá, 8. E o Roger Guedes, que está na Arábia Saudita, aliás, que está na China, né? Não na Arábia Saudita. Houve tantas sondagens e possibilidades do Roger Guedes sair, acabou saindo para o chinesão, que nós mostramos aqui nos canais de ESPN. O Roger Guedes contra o Paraná Clube finalizou uma vez menos, 7. Quer dizer, realmente o cara não se omite, o que não impediu as vaias que a gente vai ouvir agora. E foram realmente estrondosas no finalzinho dessa partida, dessa derrota pro Ceará. Vamos dar uma olhadinha nos momentos em que o Paquetá, no fim do jogo, era acionado e ouvia o seguinte das arquibancadas do Maracanã. Pode soltar, Leãozito. O Djalminha falou, e tem toda a razão, a gente não é comentarista de torcedor. O torcedor age por impulso, o torcedor tá lá bravo, gastou dinheiro. A não ser que ele não saia na porrada, ele pode fazer o que ele quiser. Sim, mas Plihal, por que eu acho que o Paquetá é o menor dos problemas do Flamengo? Primeiro, a gente já mostrou no fato do cara se apresentar. É um cara que tem muito recurso, ele pode jogar de volante, de meia, pisando na área, cabeceia, finaliza com os 2 pés. Pois bem, vamos tentar pensar um pouquinho desse Flamengo de hoje. O Flamengo teve o Pará na lateral direita. Uma tentativa de talvez preservar o Rodinei, era um cara que vinha sendo perseguido pelo torcedor. O Pará tem todos os problemas do mundo. Ele não tem condição, para mim, de ser lateral direito titular do Flamengo. O Flamengo hoje apresentou como opção no ataque o Marlos Moreno. O Marlos não marca gol há 2 anos. Um atacante de lado de campo, por mais que não tenha como ofício marcar gols, ele não pode ficar 2 anos sem marcar gols. O Henrique Dourado foi contratado em meio ao barulho que ele fez na temporada passada, custo altíssimo, mais de 11 milhões de reais e salário acima de 500 mil reais por mês. Também não tem peso para vestir, na minha opinião, a camisa do Flamengo. Então a gente está falando, só eu já apontei várias situações que contribuem para essa dificuldade do Flamengo. Aí o Marlos Moreno sai e dá lugar ao Vitinho, que ainda não conseguiu se encontrar. Então assim, é óbvio que o torcedor faz o que quiser, vai a quem quiser, se não houver agressão, está no direito dele. Mas se eu sou torcedor do Flamengo e estou no Maracanã, e o Celso está vaiando, eu vou falar, professor, vamos vaiar outras pessoas, professor. Esse aí não, esse aí é o nosso recurso, esse aí é o cara que pode dar vitória pra gente a qualquer momento. Eu acho, Nicola, que mais ou menos em cima do que você está falando, eu acho que o maior erro de um Flamengo hoje, que tem condições financeiras boas, ótimas, diríamos, em termos de futebol brasileiro, estão nas contratações. Eu acho que o Flamengo falhou muito nas contratações, principalmente para esse ano, porque são jogadores que
É difícil criticar, eu não gosto muito de estar criticando o jogador, mas para você jogar no Flamengo, você tem que ser um pouco acima. Você não pode, ainda mais vindo contratado. Acho que os jogadores que estão suprindo muito bem são os que estão vindo da base. O zagueiro, o Léo Duarte vem jogando muito bem, Paquetá se firmou, Vinícius Júnior que já foi embora. Esses estavam muito bem. Agora, esse ano as contratações, principalmente para o ataque, que sabia que não ia ter o Guerreiro, tá com um centroavante que veio contratado há 2 meses e ele está entrando depois do menino da base. O Uribe entrou depois do Lincoln. Não foi nem relacionado para o jogo. Foi relacionado para o jogo Cruzeiro, que para mim é um equívoco do Barbieri também, né? Então, assim, eu acho que as contratações com um clube que tem poder financeiro para trazer os melhores, eu acho que nesse quesito tem deixado muito a desejar. E a coisa aqui, né, e, em geral, acho que isso inclui o clube, inclui diretorias, inclui a imprensa, é tudo muito extremado, né, Celção? Envolve Flamengo, quando envolve Corinthians, quantias, cifras pagas. Quando você paga 10 milhões de euros num jogador, euro a quase 5, são quase 50 milhões de reais barulho é grande. Num jogador, para ele corresponder, até em cima do que o Nicola disse agora há pouco, é muito difícil. Mas, Plihal, eu não vou nem em cima só do valor. Por exemplo, nós estamos falando do caso do Vitinho. Qual é a posição do Vitinho? Ele é aquele jogador de jogar pela ponta esquerda? Não é. Não tem nada a ver com o Vinícius Júnior. E ele foi contratado para substituir o Vinícius Júnior. Então, o erro não está nos 10 milhões, está num jogador que é um bom jogador, mas que não atua naquele setor de campo e está sendo colocado ali. Talvez não esteja só nos 10 milhões. Porque pagar 10 euros também é caro, né, Djalma? Também. É que, além disso, há uma necessidade de um remanejamento da equipe. O Vitinho praticamente não vai na linha de fundo. E quando vai na linha de fundo, não tem a capacidade de cruzar com a perna esquerda. É um cara que puxa toda hora para bater com a perna. O Djalma estava tocando nos reforços. Nessa semana, no BB Debate, a gente apresentou uma lista dos reforços. Os reforços de 2018. O Vitinho, pode ser cedo para avaliar, mas se tiver que fazer uma avaliação hoje, é um cara que ainda não deu conta do recado. O Uribe ficou de fora, apesar de ser um artilheiro, ficou de fora do jogo contra o Cruzeiro, não foi nem relacionado. O Henrique Dourado, acho que é incontestável que não vingou, pelo menos até o momento. O Marlos Moreno, e a dificuldade dele em fazer gol, são 2 anos sem gol. E o Pires da Mota, esse eu acho que não dá para avaliar ainda, fez a segunda partida dele. 2017, Plihal, Trauco. O Flamengo está fazendo toda a força do mundo para negociá-lo. O Rodolfo foi titular hoje, mas para mim ele está abaixo titular hoje porque o Léo Duarte estava fora. Sim, mas para mim ele está abaixo do Tuller. O Tuller que formou, no final, antes da Copa do Mundo, formou ao lado do Léo Duarte uma dupla bem legal. Tuller e Léo Duarte. Pois bem, o René. O René que faz um campeonato consistente. Até tá invertendo um pouquinho a impressão que eu tinha dele. O Berrio. O Berrio é jogador de uma jogada só até agora no Flamengo. Foi aquela jogada contra o Botafogo. E ponto final. Giovânio. Custa 650 mil reais por mês. E não é opção, mesmo num jogo como o de hoje. O Rômulo, que o Flamengo está tentando negociar a todo custo, mas ninguém consegue pagar o salário de 400 mil do Rômulo. Aí tem outras 2 boas contratações, a do Everton Ribeiro e do Diego Alves. Então, repare a quantidade de acertos. E mesmo assim, foram jogadores que demoraram a se encaixar. Aliás, todos demoraram. Os poucos que vingaram, demoraram. E tem muita gente para a mesma posição, para o tal do lado do campo. Olha só, Giovânio, Marlos, Berrio. Agora, se o Vitinho não vingar, poxa vida, quanto que está enterrando de dinheiro num setor específico que não vinga? Depois a culpa é do técnico. Mas desses que, dois... aliás, só perdeu meia dúzia de partidas em 36, né? 32. Não, agora já são 9 no... Mas não todas dele, ele perdeu 6. Tem razão. Durante muito tempo ele tinha perdido um jogo só, com o time misto, em Chapecó. Isso tem que ser avaliado também, porque toda vez que o técnico cai, falam que é por causa de resultado. A questão da postura do Flamengo, a falta de verve em alguns momentos, a falta de vibração em alguns momentos. Hoje, ali no final do jogo, a torcida clamando por um outro tipo de comportamento. Também não conta? Também não é papel do técnico, de alguma maneira, conseguir energizar os seus jogadores? É o velho problema desde o ano passado do Flamengo, né? O Flamengo hoje não achava brecha também por falta de mobilidade, por falta de ânimo, de estado anímico. E é complicado, o Flamengo é uma montanha russa em relação a isso. Quem viu esse time jogando
aquele segundo tempo exemplar em Porto Alegre contra o Grêmio. Mas esse segundo tempo Pode contra o Grêmio acreditar parece que- ser exceção, né? Esquece. Porque a gente toda hora fala desse segundo tempo contra o Mas Grêmio. o né? time chegou a jogar isso aí, acho que é o que a gente tem que exigir. São jogadores com capacidade... jogou uma vez, né? É isso. Não é o normal. E mesmo assim, quem fez o gol salvador aquele dia foi o Professor, garoto. aquele é o foi canto Lima. da sereia, professor. É? Aquele é o canto da sereia. O torcedor que ficar lembrando desses 45 minutos no jogo contra o Grêmio vai se frustrar todo o jogo. Mas também não pode ser Sim. Não, é assim, abaixo é da assim, linha. é assim. Para mim, o Barbieri também tem culpa nesse pacotão todo. O Djalma citou os erros da diretoria em relação aos reforços, e acho que essa lista prova que contratou-se mal, que gastou-se mal o dinheiro. A base tem salvado o Flamengo bastante. Tem muito jogador da base que tem assumido um papel que os jogadores contratados a peso de ouro não conseguem. A gente pode discutir a perda do Everton lá atrás. Talvez fosse o caso de ter valorizado o Everton e mantido o Everton, que hoje que é jogador diferente, é um jogador excepcional no São Paulo. Mas apesar de tudo isso, o Barbieri também se equivoca em algumas mudanças, também se equivoca em não conseguir dar energia a esse time, mas a falta de energia, para mim, está muito associada à decisão quarta e domingo, sem priorizar nada. Todo mundo priorizou alguma coisa. O Grêmio priorizou as Copas, o Cruzeiro, então, priorizou totalmente as Copas. O Palmeiras joga com time reserva no Brasileiro. Quando prioriza, a gente também mete o pau, né? Tá bom, mas o problema, Lihal, é querer abraçar as 3 competições sem ter elenco para isso. O Flamengo passou a duras penas na Copa do Brasil, o Flamengo foi eliminado na Libertadores e o Flamengo pode terminar o domingo a 7 pontos do São Paulo. O São Paulo, nos últimos 10 jogos no Brasileiro, fez 25 pontos. O Flamengo, nos últimos 10 jogos, fez 15. São 10 pontos de diferença, Lihal. E esse momento coincide... que se o Flamengo tivesse vencido o São Paulo no primeiro jogo na volta da Copa do Mundo, teria aberto 7 pontos em relação ao São Era Paulo. ali o pulo do gato. Mas será que é só isso? mas o Flamengo arame liso, o Flamengo banana, não era essa a questão. Me parece uma recaída de Você um acha que tem a ver elenco... com o aspecto físico? Mas eu acho que tem que a ver com o ânimo dos jogadores. Está voltando o problema do ano passado. Mas quando você enfrenta um Ceará no Maracanã, tem que ter algo mais. Você não é menosprezando o Ceará, mas você está com 60 mil pessoas ao seu lado. Isso te dá ânimo, te dá gás. O torcedor ali apoiando, Não tem desculpa, né, Djalma? Tem que fazer acontecer. Exatamente, não está dando de uma maneira, tem que dar de outra, porque a gente não pode comparar um elenco com o outro. Então você tem que ter esse algo mais, e principalmente naqueles minutos finais, 15 minutos, que é aquele momento da pressão, foi quando o Flamengo murchou. Não tava, independente do gol do Ceará, já não estava com aquela força que é onde tem que ter. Que nós somos o Flamengo, temos que passar por cima do Ceará, de uma maneira ou de outra. E o lado físico tem que superar o Ceará também. E aí é que o torcedor começou a vaiar, porque não via reação realmente do time de estar buscando a vitória. Por exemplo, o jogo do Grêmio da Libertadores. O Grêmio conseguiu o gol no final. Se não tivesse conseguido aquele gol, a atitude do time foi impressionante em buscar o resultado. E isso conta para o torcedor. Mas você não acha que o aspecto físico pode ter pesado a favor do Grêmio, que poupa no Brasileiro, Djalma, enquanto o Flamengo não poupa em lugar nenhum? Eu entendo, é óbvio que 60 mil pessoas tem que motivar e o cara tá no Flamengo, concordo. Mas acho que a sequência de jogos, quarta e domingo, decidindo quarta e domingo todo final de semana, ou toda a partida, ajuda a explicar um pouquinho dessa dificuldade. Mas nunca ninguém se destaca. O único que tenta alguma coisa, que é o Paquetá, ainda é vaiado. Quer dizer, não aparece um Diego para cobrar um escanteio ou uma falta, não aparece um Vitinho para cumprir aquilo para que ele foi contratado, não aparece um ceifador para empurrar a bola para dentro, que é o que ele sempre soube fazer, e a culpa ainda é do Barbieri, que hoje não podia fazer muito além do que fez, acabou o jogo até sem volante. O que mais que ele podia fazer? O técnico, a gente não pode esquecer, o técnico tem uma condição passiva. Ele não chuta, ele não cabeceia, ele não cruza. Muita gente o criticou por não ter mexido no intervalo. Talvez, mas criticou depois que soube que a vaca foi pro brejo. É muito fácil também você pegar o resultado do jogo e cobrar retroativamente. Será que essas pessoas cobraram tanto no intervalo? Duvido muito. Mas pode ter algumas alterações táticas, porque as alterações foram... tirou o centroavante e colocou outro. Tirou... A exceção foi o Uribe... Cara pelo lado, colocou outro. Isso, o Uribe foi a exceção, mas ali já... Ele tirou o Pires da moto e colocou o Uribe, é uma tentativa. As outras... Mas aí faltavam 5 minutos. O problema é que as outras duas substituições já não eram óbvias. Eram 2 jogadores que estavam tão mal que eles não poderiam continuar em campo.
A verdade é essa. Não dava para você não fazer gol no Ceará e continuar com o Marlos e com o Ceifador, que, aliás, foi o problema do primeiro tempo. Muita bola para o Ceifador, mas quando o Flamengo perdeu tempo. Mas quando você tem muito jogador em condição ruim, você pode também atribuir a culpa ao treinador. Talvez não esteja conseguindo fazer com que todo mundo renda. Porque o Marlos está bem? Não está. Há muito tempo. Dourado está bem? Não está. O Marlos está bem? Não está. O Uribe está bem? Não está. O Vitinho já citei. Os laterais. Então, você pode... É assim, eu acho que não dá para isentar o Barbieri de culpa. Eu acho que não dá para dizer que o Barbieri não tem de não jogar toda a culpa dele. Ele tem os 33% que todo técnico de futebol já tem de sair. Tem uma estatística importante aqui. No pré-copa, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tomava um gol a cada 7 finalizações e meia. Vou arredondar para baixo. A cada 7 chutes no gol, saía um gol. Essa era a segunda melhor marca do campeonato. No pós-Copa, a cada 3 chutes no gol, o Flamengo toma um gol. Isso faz do Flamengo o time com a 4ª pior média defensiva. Então, houve uma mudança. É um Flamengo que a gente está questionando ofensivamente, as dificuldades do Flamengo ofensivamente, mas é um time que defensivamente também tem ficado mais suscetível a tomar gol. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser ajustada. Eu acho que o fato de o Flamengo não ter mais a Libertadores vai permitir lá na frente, não agora, mas daqui a algumas rodadas, que o Flamengo tenha um pouquinho mais de respiro no campeonato. Antes da gente ir pro break, o Leão está me cobrando aqui, mas acho que a gente não pode deixar passar. O gramado do Maracanã é uma vergonha, né? Até mexeram, tentaram dar uma melhorada essa semana, mas continua uma vergonha. Isso não é justificativa, que eu acho que até o Diego Alves falou, mas atrapalha. Atrapalha porque você tem dificuldade para girar rápido contra uma defesa bem fechada, você demora no domínio, demora para dar o passe, e isso o time adversário consegue se fechar melhor. E no lance do gol, como o Diego Alves até falou, não é da desculpa, mas normalmente aquela bola quica. Você falou isso na hora, a gente estava vendo o jogo junto, você falou na hora. Tanto como ela subiu. Foi em função do gramado estar muito duro. Isso é inadmissível, um gramado que deve se jogar uma vez por semana, no máximo. Então a coisa é tão séria, tão importante, vale tanto a gente falar, que é muito provável que o Diego Alves tenha tomado o gol, como você acabou de dizer, por causa do campo ruim. Eu tenho certeza disso. O Della Kika já era, pode ser o melhor goleiro do mundo. Quicou naquele time, naquela altura. Porque o normal, quando o campo está perfeito, ela bate e não sobe tanto, ela dá uma amortecida, e foi o movimento que ele fez para baixo e ela entrou mais alta. Os gramados brasileiros, em comparação ao tempo que o Djalma jogava, melhoraram, mas se você ainda fizer uma comparação com os principais centros onde se joga futebol no mundo, ainda deixa muito a desejar, né? Não poderia acontecer você jogar em campos irregulares a essa altura do campeonato. Principalmente um pouco como o Maracanã, que não tem equipe nenhuma que treina aí, só para jogar, então é inadmissível. O Maracanã recebeu, entre ontem e hoje, quase 100 mil pessoas. No jogo do Vasco ontem foram, vou dar o público total, não o público pagante, 33.646 pessoas. Belo público. Público total hoje de 61.277. Então, quase 100 mil pessoas. Mas só uma advertência ao futebol do Rio de Janeiro, Plihal. 3 jogos dos times do Rio nessa rodada. O placar até agora é de 8-0 para os adversários. São 3 derrotas. O Fluminense pode limpar a barra daqui a pouco contra o São Paulo no Morumbi, inclusive, se eu sou rubro-negro, eu viro tricolor hoje à tarde e torço para o Fluminense, porque uma vitória do São Paulo hoje vai fazer com que o Flamengo fique em situação complicada no campeonato. Mas então, até agora, Grêmio 4, Botafogo 0, Vasco 0. Uma facilidade tremenda. Parecia o time de profissional contra time de aspirantes. Vasco 0, Santos 3, mesmo com mais de 30 mil pessoas no Maracanã, com o Gabigol deitando e rolando, e o Vasco com todas as dificuldades do mundo, a ponto de o Alberto pedir desculpa para o torcedor. E hoje a derrota do Flamengo contra o vice-lanterna Ceará, também no Maracanã. Primeira parada do bate-bola desse domingo, pré-rodada, ou entre o jogo das 11 da manhã e os jogos das 4 da tarde. A gente volta rapidinho.